Vamos lá, a gente tá aqui, vai ter um prazer. Eu, Bárbara Lins, estou começando aqui na Nova Brasil FM, tô com um colunista melhor do que o outro. E uma das minhas colunistas é a Silândia Amaral, doutora que vai falar com a gente sobre saúde da mulher. Seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois, doutora Silândia. Olá, boa tarde a todos. Bárbara, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço ao Diego Amorim, que me fez esse convite super especial. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui falando sobre mulheres, porque estamos realmente precisando entender ainda mais o ser mulher. Verdade. E olha, eu vou aproveitar até uma deixa, a gente sempre valoriza o que nossos ouvintes estão pedindo, estão solicitando. Ontem a gente falou sobre o Cine Materna, que é uma iniciativa muito legal de conciliar a maternidade com o cinema. As mães podem levar as crianças, os bebês até 18 meses para o cinema. Está inaugurando uma sala hoje lá no Iguatemi, que é a partir de 2h10 da tarde. Vai ter, inclusive, entrada gratuita para os 30 primeiros que chegarem lá. E aí tem toda uma preparação especial para esse evento, né? E aí, para receber as crianças, tem tapete, o som é mais baixo, a iluminação não é tão escuro, para as crianças ficarem bem ambientadas lá. E aí, nisso, uma das mulheres que estavam ouvindo o programa, falou: eu quero muito no futuro poder usufruir desse projeto, por enquanto eu sou tentante. Então, eu adorei essa deixa aí da nossa ouvinte para falar sobre essas mulheres que estão tentantes, né? Assim, que estão buscando ter o primeiro filho. Quando as mulheres vão no consultório, doutora Silândia, falam assim: olha, eu quero começar um planejamento para começar a engravidar, quais são as dicas que você dá? Então, a primeira coisa importante é que a gravidez, ela inicia antes mesmo da fecundação, vamos pensar assim. Um pré-natal, ele começa no planejamento desta gestação. Então, para todas as mulheres que estão tentando engravidar, o ideal é que busque um especialista para fazer uma análise da sua condição clínica antes da gestação acontecer, e certamente nós solicitaremos alguns exames para análise do bem-estar materno, né? Hoje em dia, a gente tem, apesar de um número enorme de tentantes, nós também temos uma realidade no Brasil que é um número gigantesco de mulheres que até engravidam sem esse planejamento, né? E aí é claro que são dois mundos muito diferentes. Quando a gente separa os tentantes dos não tentantes que engravidam, especificamente os tentantes, eles começam a fazer uma busca, gerando uma expectativa e uma ansiedade muito grande. E a gente ainda tem hoje, Bárbara, uma coisa que precisa ser melhor discutida, que é: qual é o melhor momento para eu engravidar? A gente tem uma realidade muito diferente hoje, né, para as mulheres, porque nós estamos naquela expectativa de nos tornarmos boas profissionais, construirmos uma casa ou comprarmos um apartamento. Aí eu brinco com elas dizendo assim: depois de tudo isso querem conhecer metade do mundo e depois pensam na gravidez. Mas é importante que uma mulher em torno dos 30 aos 35 anos, que ainda não começou a sua vida reprodutiva e que anseia por essa vida reprodutiva, ela já busca um profissional para compreender como é que ela está, inclusive, na capacidade da vida reprodutiva, e que ela não perca o time em relação a essa avaliação adequada. Muitas mulheres perdem, inclusive, a sua capacidade reprodutiva por não terem feito uma análise um pouquinho mais cedo. Nossa, muito legal. Ou seja, você é mulher que pensa, né, em ter filho, e foi um pouco do meu caso, né? Eu tenho 37, vou fazer 38 anos esse ano, e quando eu e meu marido decidimos: não, a gente tinha dúvida, ter, não ter, por isso, carreira, condição, o mundo. A gente: não, vamos ter. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez uma série de exames, eu e ele também, né? Sim. A gente fez uma série de exames para realmente ter certeza que dava ainda para esperar, que a gente quer esperar mais um ano. Porque tem mulheres isso, né? Tem mulheres que descobrem que tem uma reserva de ovariana, né? Isso, a reserva ovariana baixa. Ou então o marido tem alguma questão. Isso. E você consegue se planejar um pouquinho. Não é nem porque você quer ter filho amanhã, no ano que vem. É realmente um planejamento que você tem que se precaver, né? Eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos com a ciência foi do planejamento familiar, né? Porque hoje as mulheres, elas têm, de certa forma, uma autonomia e uma liberdade para entenderem qual é o melhor momento para essa gravidez. Só que muitas vezes elas perdem o time. Imagina, Bárbara, uma mulher hoje de 40 anos, ela está no ápice da sua vida. No ápice da vida profissional, física e muito emocional. Mas, aos 40 anos,
a gente já perdeu de uma forma muito expressiva a capacidade reprodutiva. Então, muitas vezes, por nós estarmos super bem fisicamente, nós não nos damos conta de que biologicamente nós estamos na fase da regressão da capacidade reprodutiva. Então, eu acho que sempre tem que estar o alerta. Poxa, você tem 34 anos, ainda não começou a sua vida reprodutiva. E muitas vezes é aquele casal que fala, nós queremos ter 2 filhos, 3 filhos. Opa! Está na hora de começar a pensar seriamente do que fazer para garantir essa vida reprodutiva. E são exames muito complexos, assim, beleza, a gente tá, se o nosso ouvinte tiver um filho, com uma filha com essa idade, 30 e poucos anos, está planejando, ou então se o nosso ouvinte tem essa idade, assim, é muito complexo, são exames que demoram muito tempo, são muito invasivos, alguma coisa desse jeito? Teoricamente, essa deveria ser uma análise feita por qualquer médico, inclusive generalista. Essa deveria ser a nossa realidade. Um casal que procura um centro de saúde, por exemplo, deveria sair de lá com essa lista de exames básicos para serem feitos de forma fácil acesso, né? Fácil acesso. Mas, mais especificamente, eu gostaria de dizer que não precisa buscar um médico especializado na reprodução humana. Legal. Porque, neste momento, nós estamos fazendo uma análise geral. Então, tanto um clínico geral quanto um ginecologista geral, que não é ainda da área específica da reprodução humana, podem fazer essa solicitação e uma análise preliminar. Em se tendo uma necessidade identificada, aí eu até oriento do contrário. Eu acho que esse casal não pode perder tempo. Eles devem buscar uma análise especializada. E hoje, qual a maior dificuldade que você encontra, assim, para um casal que quer engravidar e não consegue? Que, geralmente, qual é a maior empecilho dessa reprodução? Aí também tem 2 mundos, um mundo particular e um mundo público. No mundo público é a quantidade pequena de serviços que ofertam a especialidade na reprodução humana, né? Aqui em Brasília a gente tem, por exemplo, o HMIB, com um excelente serviço, serviço de ponta, com excelentes profissionais. Mas imagina, para Brasília inteira nós termos um serviço de referência é muito pouco. No serviço privado, talvez o fator limitante seja custo. Não é fácil em termos de custo. Então é importante, inclusive, que o casal faça um planejamento antecipado, caso precise de fato entrar nesse tratamento da reprodução, se planejando financeiramente. Isso é muito legal. Eu descobri nessa busca, né, depois que a gente decidiu ter filho, tenho na rede pública, por mais limitado que seja, e é realmente muito limitado, como a senhora disse, né, assim, são várias mulheres por um lugar só no Distrito Federal, mas tem essa possibilidade de entrar numa lista, de participar disso, né, assim, de você identificar, poxa, eu tô com meu marido há muito tempo, a gente não conseguiu ter, não tenho condição financeira de pagar, porque a gente sabe que não é caro, assim, na casa é bem caro, mas na rede pública, por mais limitado que tenha, tem essa oportunidade, né? Sim. Que é no HMIB, sim, que fica na Asa Sul. Sim, certo? HMIB, Asa Sul, né? Na L2 Sul. E é um serviço espetacular. É um serviço que realmente conta com profissionais super envolvidos, né, nesse tratamento. E é claro, a gente tem o fator limitante de número de pessoas, a demanda é muito grande, mas o importante é que o sonho da maternidade não pode morrer. Não pode, e é isso, sim. São fatores físicos, esses fatores psicológicos, como sim, você disse, que geram uma certeza. Ansiedade muito grande no casal como um todo, né? Com certeza. Aí, assim, eu mesmo tenho parentes, tenho amigos que ficavam, assim, muito engajados com esse assunto, não relaxavam e não conseguiam. A partir do momento que, não, beleza, tá bom, ou desistiram, ou mudaram de ideia, ou adotaram, inclusive chegou a adotar, aí engravidaram. Assim. Isso acontece eventualmente. Apesar disso, para o casal que está nessa expectativa há muitos anos, a gente diz, sim, relaxa, calma, vai, né, com fé em Deus vai estar tudo certo, mas não se agarre só a essa expectativa, porque muitas vezes a questão do tempo é um determinante do processo. Então, tempo é fundamental para um casal que está com dificuldade para engravidar. Não necessariamente esse casal tem um diagnóstico de infertilidade já estabelecido, mas se na medida que eles começam a ter esse tempo, que assim, poxa, tem 1 ano e meio, 2 anos, que nós estamos na tentativa, a depender da idade da mulher e da análise geral que é feita clínica e laboratorialmente, não se pode perder tempo. Maravilha.
Muito obrigada pelas informações. Odocilange, caso ouvinte queira acompanhar mais de perto o seu trabalho, como te encontra? Então, eu tenho o Instagram, doutora Cilange _Amaral, né? Eu sou preceptora da residência e do curso de medicina da Universidade de Brasília, no Hospital Universitário de Brasília. Tenho um consultório, né? E atendo numa clínica, inclusive, de reprodução humana, que é o Instituto Vero, no Lago Sul. O telefone é 3365-4545. Eu não faço a área específica de reprodução humana. Eu sou uma obstetra, que eu falo que eu sou obstetra de natureza. Então, lá eu cuido dos casais que fazem o tratamento de reprodução humana e tem um consultório também, né, no Edifício Vítreo, que é o Instituto de Obstetrícia Avançada, sala 101. Maravilha. Eu queria pegar o gancho do Cine Mulher. Eu achei o máximo. Como Brasília precisava desse espaço, sabe, Bárbara? Porque o que eu escuto dia a dia das mulheres, inclusive que estão com o bebê, é que a vida delas passa a ser muito limitada. E passa a ser limitada por quê? Porque no restaurante um bebê chora e a mãe fica inquieta. No restaurante o ar-condicionado não está na temperatura que ela acha que deveria ter para o neném. Se ela vai a um cinema e ela precisa amamentar, é um drama, é uma dificuldade. E aí eu acho que a gente precisa realmente abrir espaço para quem está com um filho. Por quê? Porque a vida da mulher ela não pode parar porque ela teve um filho. Isso é importante. A vida social da gente precisa, do contrário, a gente ter muito mais empolgação para viver. Muitas vezes eu escuto mulheres dizendo: a minha vida parou. E isso me dá uma tristeza. Parou como? Parou, doutora Cilange, porque depois que eu tive filho, eu tive que desacelerar projetos da minha vida, eu tive que parar de estudar, eu tive que parar de estudar para um concurso, eu tive que deixar de ter os encontros que eu tinha semanalmente com os meus amigos, as viagens ficaram... Calma, gente. É preciso que a gente reorganize para que uma mulher que tem um filho, ela continue vivendo. Isso é importante. Eu que o diga. Você que o diga. Está aí com um bebezinho, né? Meses. Exatamente. Porque, na verdade, ao ter filho, a gente tem ganho. A vida tem que ser transformada para uma situação muito melhor, mais positiva. E, aliás, aumentar a nossa expectativa dos projetos de vida. Quando eu escuto uma mulher dizendo que, assim, eu parei a minha vida porque eu tive filho, eu tenho necessidade de botar ela no colo e dizer: não é assim que você tem que fazer. Eu vou te dizer a minha experiência, por exemplo, né, que como eu sou do Hospital Universitário, então a gente acaba participando dos congressos e dando aula. E eu me lembro que todos os meus filhos chegavam a ter crachá dos congressos. Era um barato, porque eu levava todo mundo e, assim, mesmo amamentando, eu estava lá com eles. E um dia uma colega me perguntou: mas Cilândia, você está de licença maternidade e aqui dando aula, né? E eu estava com meu filho no carrinho e a minha mãe nesse dia, inclusive, estava aqui em Brasília e me ajudando nisso. E ela disse: mas por que você faz isso? Você está de licença maternidade? Eu falei: porque um filho tem que vir à nossa vida para nos impulsionar e nunca para nos limitar. Nós não podemos nos permitir viver frustrações como mulher e como mãe, porque você decidiu ser mãe. Isso é importante. E eu acho que até mesmo para os filhos, essa é uma grande lição. Então, tá beirando aí o Dia das Mães. Eu quero já mandar os meus parabéns para todas as mulheres que já têm filho, mas para as tentantes, como foi colocado aqui hoje, e para todas aquelas que, de certa forma, são imbuídas de um espírito de mãe. Aí tem várias. Que lindo, é maravilhoso ouvir isso, ainda mais eu vivendo essa fase, né, assim, de mais lugares para agregar crianças. Eu realmente estive recentemente no Web Summit Rio, semana passada, e carregando meu filho lá, isso. Foi lá no Slim, lá no Canguru, lá eu fazendo apresentação, fechando negócio, fechando apresentações, parcerias, e com o bebê no colo. Mas a gente sabe, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, então assim, fica esse pedido realmente para todas as pessoas que fazem eventos, que têm empresas, que têm tudo. Tenta sempre assim, pensar, e se uma mulher que tem um bebezinho fosse participar desse evento, ou fosse ser empregada, como é que eu consigo acolher essa mulher? E aí, né, começam os desafios da maternidade. Talvez você começou exatamente pelo ponto de maior desafio, que é: eu estou tentando engravidar. E ao engravidar, muitos desafios vêm. E ao ter filho, outros tantos desafios vêm. Mas são desafios positivos, eu acho que é esse o grande recado. É que a gente está sempre como mãe
melhorando a nossa condição de mulher, de esposa, de pessoa, de ser humano. Porque quando a gente se torna mãe ou pai, nós deixamos de olhar só para nós e olhamos para o outro com um olhar muito carinhoso, muito afetuoso. Verdade. Muito obrigada, gente. Vocês acabaram de ouvir a doutora Silândia Amaral. Até semana que vem. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Um abraço.